tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Manji. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de linguagens do Enem de 2024, tá? Primeira aplicação, caderno azul. Gente, então vamos lá, né? Vamos para a questão 9, né? Primeira aplicação, beleza. Questão 9, ela é do site da fonte uol.com.br, né? Então vamos lá, o que ela descreve pra gente? Pressão, depressão, estresse e crise de ansiedade. Os males, aqui é o texto, tá? Se a gente fosse direto no comando da questão, o comando já descreve o quê? As causas do desequilíbrio na saúde mental apontadas no texto estão relacionadas ao quê? Então, ele quer saber sobre essas causas apontadas no texto. Então, no texto, né? Perdão. Então, vamos ler o texto. Gente, eu fiz isso, fui direto no comando, porque isso é uma dica, tá? Para vocês irem mais rápido nas resoluções. Como o Enem é muito grande, né? Para ajudar vocês, né? A poderem ir mais rápido para fazer as resoluções das questões. Beleza, vamos lá. Ó. O texto, então vamos ler o texto. Pressão, depressão, estresse e crise de ansiedade. Os males na sociedade contemporânea também estão no esporte. A tenista Naomi Osaka, do Japão, jogadora mais bem paga do mundo e que já ocupou o número 2 do ranking, reiterou-se do torneio de Roland Garros de 2021 porque não estava conseguindo... Gente, será que é assim que pronuncia? Deixa eu ver. Mesmo, amores, Roland Garros de 2021 porque não estava conseguindo administrar as crises de ansiedades provocadas pelos grandes eventos. Por ser uma estrela de 23 anos e pelo peso da parte da imprensa, o tenista australiano Nick Kyrgios, espero que é assim que se pronuncia, de 25, revelou sua situação triste e solitária, enquanto lutava contra a depressão causada pelo ritmo avassalador do circuito mundial de tênis. O jogador de basquete americano Kevin Love também tornou público seu quadro de ansiedade e depressão. O mundo do atleta solitário e distante da família. O que vemos numa partida não reflete a rotina desgastante. A imprensa domina atletas como heróis, como se aquele corpo fosse indestrutível, mas a mente é o ponto fraco da história. Gente, isso é uma grande verdade, né? Quantas pessoas estão sofrendo por depressão, por ansiedade, enfim. É realmente a doença, o mal do século, né? Às vezes as pessoas veem uma vida perfeita e por trás, principalmente rede social, tá? Principalmente rede social. Ver uma vida perfeita e por trás as pessoas estão cada vez mais ansiosas, mais depressivas, enfim. É algo assim que afeta muitas pessoas, tá? É algo assim... E que pode ser afetado em qualquer fase da vida, tá? Não só por questões de redes sociais, às vezes uma perda, um luto, uma perda de alguém, enfim. É claro que a questão das redes sociais tem aumentado sim esse quadro, tá? Principalmente quando a gente tá no mundo superficial, cheio de máscaras, né? As pessoas fingindo, colocando filtros, colocando só fotos perfeitas, né? Fingindo ser o que não são. Isso é, sim, um grande fator causador disso, né? Da realidade, né? Igual aqui, a gente tá vendo relatos de jogadores, né? Pensa, de jogadores que são camuflados na mídia como heróis, mas, na verdade, enfim, passam por situações difíceis, sim, isso que muitas vezes não é divulgado, né? Um fato. Enfim... vamos para a pergunta, né? As causas do desequilíbrio na saúde mental apontadas nos textos estão relacionadas ao quê? A. Nacionalidades diversificadas dos praticantes. B. Modalidades esportivas distintas. C. Faixas etárias aproximadas. D. Representações heróicas dos atletas. Ou E. Pressão constante de eventos e da mídia. Pausem o vídeo. Tentem fazer vocês também. Bora ver se vocês vão acertar, beleza? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Vamos ver que a letra E, tá? Exatamente isso que a gente tá falando sobre as questões das mídias, né? Gente, a gente tem claramente um texto, tá? Que destaca a questão da depressão, a questão de grandes nomes, de heróis, né? Heróis, atletas, porém que enfrentam depressões, né? Que é algo... a pergunta-chave é essa, as causas do desequilíbrio na saúde mental apontadas no texto. Então, quer saber as causas dessa saúde, desse desequilíbrio da saúde mental apontadas no texto.
Nacionalidades diversificadas, nada a ver, né? O fato deles terem de nacionalidades diversificadas não significa que isso seja a causa desse problema. Pensa numa redação. Você tem que saber a causa daquele problema. O que está causando aquele problema? O texto claramente descreve, ó, que já ocupou vidas de sucesso, tá? De grandes nomes, ó, bem pago no mundo, enfim, grandes, ó, estrelas, nananã. Mas ele aponta uma coisa, né, que o mundo do atleta é solitário, né, e vê, olha só, domina como heróis aquele que foi assim, indestrutível, tá, é o ponto fraco, mas o texto descreve também, ó, a pressão que eles passam por isso, né, olha só, a causa da depressão causada pelo ritmo avassalador do circuito mundial, tá, ó, ansiedade distante, nananana, tem uma parte aqui, ó, jogadora que ocupou administrando de crises provocadas pelos grandes eventos, tá? Opa, perdão. Aqui, ó, grandes eventos, tá? Por ser uma estrela, por parte da imprensa, né? Lutava, revelou triste e solitária enquanto lutava de basquete, tornou o quadro público de ansiedade de depressão, distante da família, vemos a partir da rotina desgastante. Tá, gente, aqui quer saber as causas disso, tá? Por que eles estão tendo depressão se estão vistos como heróis, né? Não tem nada a ver com nacionalidade, o fato deles serem de nacionalidades diversificadas, serem de vários países, isso não quer dizer que isso seja a causa. O que tá causando isso? Pensa se isso fosse um tema de redação. O que tá causando isso, né? Modalidades esportivas? Muito menos. O fato de serem diferentes da modalidade de esporte, isso não vai influenciar, né? Faixas etárias também não, até porque, gente, depressão pode afetar qualquer pessoa, tá? Até uma criança de 10 anos, por exemplo, que sofreu na pandemia, que não teve escola, não teve como... Enfim, pode afetar qualquer faixa etária, desde uma criança, um adolescente, um jovem e um idoso, tá? Um idoso que, por exemplo, que perde alguém, o luto na família, enfim, gente, depressão não escolhe a pessoa, tá? Isso daí, faixa etária é um mito, qualquer pessoa em qualquer fase da vida pode desenvolver uma depressão, inclusive até criança pode ter uma síndrome do pânico, não só depressão, tá? Síndrome do pânico, enfim, várias outras coisas. Representação heróicas. Gente, eu confesso que eu marcaria a D, que eu ficaria na dúvida sim. Mas só uma representação heróica não é o indicativo de uma depressão, tá? Aqui sim, né, tem a representação heróica como algo que aqui tá sendo algo que tá legal, é lindo ser um herói, mas o texto ele vem apontar exatamente isso, tá? O que tem por trás de um herói, tá? Aquilo que a mídia não mostra, né? Que inclusive são pessoas que estão sofrendo, tá? O mundo perfeito não existe, tá? Até os heróis sangram, os heróis podem sangrar também. Para ser um herói, é exatamente isso. O texto ele traz uma denúncia, uma crítica em relação a isso, a imagem de um herói perfeito, que por trás, todo mundo é ser humano, gente. Isso é um texto humano. Na verdade, esse texto é muito interessante porque ele é humano. Ele descreve a realidade humana, que qualquer ser humano pode passar por um momento difícil e tá tudo bem, né? Todos nós podemos passar por uma fase difícil e nem todo mundo tem que ser obrigatoriamente herói a todo tempo. Pelo contrário, né? Os sucessos da gente vem também das dificuldades, dos momentos difíceis que a gente passa. É isso que o texto quer descrever. O fato de apontar eles como heróis tá camuflando também o momento de dor deles, né? Nem tudo. O texto é claramente isso. O mundo não é feito de mil maravilhas. Os heróis também sangram, as pessoas são seres humanos. Basicamente isso. Olha que lindo, né? Interessante a mensagem. Então, por quê? Ele quer saber as causas e os equilíbrios da saúde mental apontados no texto são relacionados ao quê? Por que é pressões constantes de eventos e da mídia? É claro, tá? Por que eles estão sofrendo esse quadro de depressão? Por que a letra E? Ansiedade, os mares da sociedade. Vamos apagar tudo para ficar bonitinho? Pronto. Por que a letra E, né? Porque eu sou muito bagunceira, tá, gente? Perdão. Por que a letra E? Por que a resposta correta é a letra E? Gente, quer saber dos desequilíbrios, as causas? Pressões constantes, estresse e ansiedade. Por quê? O que isso tá causando? Pensa se isso fosse um tema de redação, né? Por que isso tá causando, pressões, tá? Crises provocadas pelos grandes eventos. Claro que se esses atletas estão pressionados, eles vivem constante naquele loop, né? Prejudicando a saúde mental, né? Aquela pressão, eu tenho que vencer, eu tenho que vencer, eu tenho que ser o herói que a mídia quer, né? Mídia também, porque a mídia exige muito disso, né? Hoje em dia, principalmente nas redes sociais, né? As pessoas têm que ter uma vida perfeita, né? Tem que ter um mundo perfeito, tem que ter uma vida perfeita, tem que estar tudo perfeito.
né? Então, essa pressão constante da mídia de ter uma vida perfeita, acaba adoecendo as pessoas. Até porque é o inverso, né? A perfeição não existe. Uma vez que a busca constante pela perfeição, isso acaba destruindo a humanidade, adoecendo os seres humanos. E por que está adoecendo? Porque os seres humanos não são perfeitos, né? Se os seres humanos não são perfeitos, se eu não sou perfeito, se você não é perfeito, se todo mundo tem defeitos, por que criar uma falsa imagem de algo que não existe? Pelo contrário, esse algo, essa perfeição que não existe, a gente tem que tomar muito cuidado com rede social, tá? É o grande mal do século, assim, na questão de adoecimento, tá? Não existe ninguém perfeito. Então, se não existe ninguém perfeito, né, essa pressão da mídia, é claro que é pressão constante de eventos e da mídia. Por que pressão constante de eventos? Por que o desequilíbrio da saúde mental está na pressão constante de eventos? É óbvio, né? Se você tem lá, né, o atleta, ele quer ser campeão, para eles, é lindo ser campeão, sim, é lindo ser campeão, é lindo vencer, é lindo ter aquela visão de herói, mas o que o texto está denunciando? O que o texto está descrevendo? Que essa pressão constante de eventos, de sempre querer ser perfeito, sempre querer vencer, causa um desgaste enorme e uma depressão enorme nas pessoas. Porque essa busca constante pela perfeição, de sempre vencer, vai de encontro, é o oposto, bate junto, né? Eles meio que brigam contra a realidade humana, que é não ser perfeito. Tá tudo bem não ser perfeito. Claro, não tô falando pra todos os atletas perderem. Gente, claro que a competição deles é pra vencer, mas tá tudo bem errar, tá tudo bem ser ser humano, né? E essa pressão constante faz com que eles se sintam mal, né? Essa busca pela perfeição. Gente, olha como que uma questão do Enem pode ser um tema de redação e, tipo assim, essa questão é um tema para a vida, né? Até para nós, seres humanos, refletirmos sobre a questão das redes sociais, né? De tudo, de busca pela perfeição, né? Que é a questão da mídia, mas olha como que isso é interessante, isso reflete tudo na vida, né? Essa busca por esses atletas pela perfeição acaba adoecendo eles, né? Causando, claro, depressões graves, estresse, crise de ansiedade. Por quê? Porque para essas competições eles sempre têm que ser os melhores. E acaba que sempre querer ser o melhor acaba adoecendo o ser humano, porque o ser humano também tem erros, também tem falhas, né? E tá tudo bem, né? Você vencer uma vez, você perder e você vencer de novo, enfim. A vida não é perfeita, né? A gente tem nossas limitações. E a mídia muitas vezes camufla isso, né? Muitas vezes não, na maioria das vezes camufla isso, né? A gente tem que estar sempre bem, tem que estar sempre arrumado, tem que estar sempre vencendo, tem que estar sempre na melhor fase da vida, o que não é realidade, né, gente? O ser humano também tem seus erros, seus defeitos, os momentos em que não está bem, e cadê? A mídia não mostra isso. Então tá sempre naquela competição, né, de eu sempre tenho que ser o melhor. E, gente, tá tudo bem não ser, tá tudo bem ser humano, né? Então, isso que é a resposta correta, exatamente por quê? Por que esse desequilíbrio na saúde mental? Por conta de exatamente as pressões constantes de eventos e, claro, da mídia, né? A mídia quer várias coisas, tá? Pode ser redes sociais, enfim, programas, enfim, tudo, né? Principalmente as redes sociais, né? Enfim, por esse motivo a letra E, tá bom? Interessante, gente, amei essa questão. Nossa, muito interessante. Beleza, vamos lá, vamos para 10, né? Segunda argumentação construída no texto, o podcast, ou seja, vamos ler o texto. Já ouvi gente falando que o podcast é o renascimento do rádio. O rádio é genial, uma mídia imorredoura, mas o podcast não tem nada a ver com ele. O formato está mais próximo do ensaio literário do que um programa de ondas curtas, médias ou longas. Podcasts são antípodas das redes sociais, enquanto elas são dispersivas, levam à evasão e à desinformação. Os podcasts são uma possibilidade de imersão, concentração e aprendizado. Depois que eles surgiram, lavar a louça e me locomover pela cidade viraram um programaço. Um pós-almoço de domingo e aprendendo tudo sobre bonosos e gorilas. Um táxi para o aeroporto e chego ao embarque PhD em reforma tributária. Beleza, né? Folha UOL. Segundo a argumentação construída no texto, o podcast, o quê?
Provoca dispersão da atenção em seu público. B. Funciona por meio de uma frequência de ondas curtas. C. Propicia divulgação de conhecimento para seus usuários. D. Tem formato de interação semelhante aos das redes sociais. Ou E. Constitui uma evolução na transmissão de informações via rádio. Pause o vídeo, tentem fazer vocês também. Bora ver se vocês vão acertar, ok? Pausar o vídeo, tentaram fazer. Bom, interessante essa questão, tá? Ela exatamente, se vocês marcaram a letra C, vocês acertaram. Ela exatamente, por isso que é interessante ler as questões, né? Seguinte, o comando da questão é, segundo a argumentação construída nesse texto, podcast o quê? Então, eu quero saber sobre o podcast. Se você for analisar, o texto ele descreve isso, ó, já ouvi gente falando que podcast é o renascimento do rádio. O rádio é genial, vírgula, uma mídia imorredora, mas não tem nada a ver com ele. Só por aqui, você já descarta uma alternativa. Por isso que é interessante combinar os dois, né? A alternativa, o que está descrevendo, e as alternativas, né? O que está descrevendo, a resposta é a C, tá? O que está descrevendo, prestar atenção no texto. Por aqui você já descarta a E, tá? Porque a E, ela descreve, constitui uma evolução de transmissão de informação via rádio. Não. O próprio texto já descreve que não tem nada a ver. Opa, já aqui você já descarta que o podcast aqui, ele não tem nada a ver com a evolução da questão do rádio. Ele descreve, ó, o formato está mais próximo de ensaios literários do que um programa de ondas curtas, não. Podcasts são antípodas das redes sociais. Enquanto elas são dispersivas, levam a evasão, desinformação, eles são, Por aqui também, você já descarta a questão das redes sociais, ó. Tem um formato de interação semelhante às redes sociais. Não, né? Enquanto, não. Quando você tem um enquanto, aqui no caso, tá descrevendo que não tem nada a ver também com as redes sociais. Então, não tem nada a ver com rádio, não tem nada a ver com as redes sociais. Entenderam? Olha como que é importante interpretar, as questões, né? Beleza. Por que não são essas? Por que não é a letra A? Provoca dispersão? Não, né? Ele já descreve aqui também, ó, dispersivas. Então, não é, né? Não tá falando mal dele. Não tá descrevendo que ele provoca dispersões do seu público. Pelo contrário. Funciona como meio de frequência de ondas curtas. Nada a ver, porque tá descrevendo que ele não tem nada a ver com rádio. Claro, gente, vai propiciar a divulgação do conhecimento dos seus usuários. Ele está descrevendo, depois surgiram lava-louças, várias informações do que ele pode proporcionar, e também o embarque do PhD em reforma tributária, a pessoa que está narrando aqui um táxi no aeroporto, até desde alguma coisa, desde os bonobos bonobos e gorilas, táxi aeroporto até um PhD. Ele está descrevendo aqui, ó, a utilidade de várias coisas que o podcast pode proporcionar a quem está ouvindo, tá? Ele aqui descarta a questão de ser igual ao rádio, que são coisas, para o autor, são coisas completamente diferentes. Aqui ele descarta a questão das redes sociais, porque também ele destaca que são coisas completamente diferentes, enquanto as redes sociais são dispersivas, aqui não. Então, perceberam a diferença, né? Por esse motivo aqui que vai ser a letra C, tá? Propicia divulgação de conhecimento para seus usuários, né? Um conhecimento diferente, não é um rádio, não é a rede social, não é dispersão, é algo diferente para o autor, entenderam? Por esse motivo, alternativa correta, letra C, tá bom? Beleza, 1, 2, 3, vamos para 11. Questão 11 descreve pra gente o seguinte, ó, nesse texto as falas atribuídas a Enivaldo Bechara são representativas de variedades linguísticas. Essa é uma questão de literatura, então ele foca na questão da variedade linguística. Vamos ler o texto, né? Mas o comando aqui o comando da questão é sobre variedades linguísticas. Então vamos ver quem que é esse cara, né? Enivaldo Bechara, né? Prepara sua aposentadoria de pouco em pouco. Olha que legal. Como se adiasse ao máximo. Aos 95 anos, o imortal da Academia Brasileira de Letras, ABL, alcançou um status de astro pop no mundo da filologia e na gramática. Quando ainda tinha saúde para viagens mais longas, o filólogo